estabelecida esta dinâmica, de modo que o candidato da vez terá sempre que perguntar para um candidato que ainda não tenha participado no bloco em questão, de modo que o último a perguntar necessariamente fará sua pergunta para o candidato que primeiro perguntou no bloco. O candidato que abriu o primeiro bloco, sendo o primeiro a perguntar, não participará da escolha que definirá o nome do candidato que abrirá o bloco seguinte. Da mesma forma, acontecerá nos blocos seguintes, onde os nomes dos candidatos que abriram os blocos antecedentes não participarão do sorteio, que escolherá o nome do candidato que abrirá e perguntará no bloco em questão. Cada candidato terá 30 segundos para elaborar sua pergunta, e o candidato escolhido para responder terá 2 minutos para fazê-lo. Havendo interesse do candidato que efetuou a pergunta, poderá haver réplica de 1 minuto e consequente tréplica para o candidato que respondeu também no tempo de 1 minuto. O quinto bloco será reservado para as considerações finais, tendo cada candidato 3 minutos para efetivar suas considerações finais, sendo a ordem das falas para as considerações escolhidas o sorteio no início do quinto bloco. Tais regras foram estabelecidas primeiro por obedecerem a um critério matemático, que garante a isonomia da disputa, e segundo, a fim de proporcionar aos candidatos, neste segundo e último debate, uma maior liberdade de expressão e questionamentos por parte dos candidatos. Muito bem. Conhecidas as regras e as dinâmicas que nortearão nosso segundo e último debate, sortearemos agora o tema que deverá ser seguido para a formulação da pergunta do candidato, que sortearemos em seguida. Vamos então para o sorteio do tema. Nós temos 4 temas aqui dentro do envelope, parte fechada. Puxaremos um tema dos que aqui estão, que será o objeto da primeira pergunta. O tema sorteado, portanto, é agricultura. A primeira pergunta deverá ser sobre o tema agricultura. Sortearemos agora quem será o candidato, primeiro candidato a fazer a pergunta. Aqui nós temos os 4 candidatos dentro do envelope. Pegaremos uma dos papéis. E o primeiro candidato a fazer a pergunta é o candidato Rudinho. Rudinho, para quem você gostaria de direcionar a sua pergunta sobre o tema agricultura? Candidato Rudinho, você tem 30 segundos para formular a sua pergunta. Em seguida, o candidato Jaiminho tem 2 minutos para formular a sua resposta. Tempo. À vontade. Jaiminho, no seu plano de governo, qual é a sua meta para a agricultura familiar? Olha, Rudinho, a agricultura é uma das grandes preocupações do nosso plano de governo. Por quê? Os nossos agricultores praticamente estão abandonados. E falando em agricultura familiar, nós temos grandes planos para a agricultura familiar. Mas antes de falar de agricultura familiar, compromisso meu com os agricultura em uma das nossas reuniões é levar a Secretaria de Agricultura para o interior. Eu não entendo por que a Secretaria de Agricultura tem que ser aqui na cidade. Então esse foi compromisso meu. E se tratando de agricultura familiar, meta nossa, compromisso nosso, é de realmente fortalecer a agricultura familiar, incentivando produtores rurais, principalmente em suas produções, para que as suas produções sejam usadas, principalmente na merenda escolar, coisa que não se faz no governo atual. O produtor sofre, eu sou produtor rural e sei de coração o que é sofrer como produtor rural. Eu quero assumir agora, aqui, diante de vocês, diante de Deus, um compromisso com o agricultor. E quero dizer o seguinte, que a agricultura, que o nosso município não vive só de royalties, não vive só de concreto, mas vive sim da agricultura, que é fruto do suor, do trabalho dos nossos produtores rurais. Candidato, sobre a réplica, está certo? Lembramos a todos que também é possível acompanhar ao vivo as imagens e o áudio captado no estúdio através de nossa página da internet no endereço www.fmlitorânea.com. Vamos então agora sortear o segundo tema, que deverá ser formulado pelo candidato Jaiminho.
estamos aqui sorteando o segundo tema para o candidato Jaiminho, e o tema escolhido é saúde. Candidato, uma pergunta dentro do tema saúde, o senhor gostaria de direcionar quem? Lembrando que o senhor pode direcionar a pergunta ao candidato Toninho e ao candidato Dr. Jander. Doutor Jander. Pergunta de saúde, tempo para a pergunta. Doutor Jander, eu queria fazer uma pergunta ao senhor que eu acho que toda a população de Marataízes gostaria de fazer. É uma pergunta que não quer calar. A saída da maternidade do Hospital Santa Helena para Itaipava deixou centenas de famílias aflitas. Doutor, perdemos o local onde nasciam nossos filhos. Como prefeito, o que o senhor fez ou deixou de fazer para que isso não acontecesse? Tempo para o candidato, Dr. Jander, 2 minutos para a resposta. Corrigindo, meu caro eleitor, primeiramente, o eleitor não pode esquecer, o Hospital Santa Helena estava fechado quando nós assumimos a prefeitura. No segundo plano, o projeto de transferência da maternidade para Itaipava da Oca é um projeto da prefeita da Pedrinho. E disso de passagem também, o Hospital de Santa Helena, hoje o Hospital Rogério, é um hospital que pertence a Itapemirim. Quanto ao problema de não nascer criança no município de Marataízes, isso já existe há muito tempo, que o hospital está no município de Itapemirim. Candidato Jaiminho, você gostaria de a réplica? Me desculpe, doutor, mas o que o senhor falou, inclusive nessa rádio, foi que a vigilância sanitária não tinha autorização para que o hospital não estava adequado às exigências da vigilância sanitária. Eu quero dizer uma coisa para o senhor. Mesmo sem poder usar a maternidade, o município continua repassando os mesmos R$90 mil mensalmente. Quero dizer uma coisa para o senhor. Se eu fosse prefeito, eu jamais permitiria uma coisa dessas. Eu iria para a rua, juntamente com a população, liderando uma mobilização contra a saída da maternidade para Itaipava. Eu não iria aceitar isso de jeito nenhum. Ser prefeito para mim é andar com o povo, é brigar com o povo, para aquilo que interessa à população de nosso município. Só tem 1 minuto para trás. Porque o senhor Jaiminho, não conhece o projeto de Cegonha. O projeto de Cegonha é um projeto do governo federal, no qual não se terá mais maternidade em municípios de pequeno porte. Inclusive, nós temos o PRODESUL, que é um consórcio entre municípios, onde nós construiremos o Hospital Maternidade em Marataízes, em consórcio com mais 7 municípios. Ok, formulada a réplica. Quero dizer o seguinte, que Marataízes e Itapemirim, com relação ao hospital, nós temos que trabalhar conjuntamente, nós temos que pensar... Candidato, desculpa, na verdade é o seguinte, o senhor fez a pergunta... Mas tem Só um treino. minutinho, por favor. O senhor fez a pergunta, houve a réplica, o candidato teve a tréplica, não tem a quádruplica. Então, senhor, por favor, nós passaremos agora para o segundo sorteio do segundo tema. Para deixar claro com relação ao que é, a pessoa faz a pergunta, o candidato faz a pergunta, o candidato respondeu, vai a réplica, e o outro candidato a tréplica. Não, responde, réplica, tréplica. Então, a pergunta finaliza, a pergunta da tréplica finaliza com o candidato que respondeu, e não com quem perguntou. Ok? Vamos passar então para agora o sorteio do próximo tema, que será para o candidato Dr. Jander. Eu acho que não podia... São 4. O tema é educação. Dr. Jander, o senhor pode fazer a pergunta para o candidato Toninho ou para o candidato Coutinho. Qual o tema? Educação. Senhor Antônio Bittencourt. Pode fazer a pergunta, candidato. Tempo, senhor. Quanto ao salário dos professores, você pretende manter o piso nacional de salários ou tem outra proposta melhor?
Candidato, tempo para o senhor, 2 minutos para o senhor responder. Quanto aos salários, nós pretendemos manter o piso nacional e fazer com que o professor trabalhe mais tranquilo e animado. Nós iremos também fazer uma complementação autorizada pela Câmara Municipal, já que na nossa administração nós fizemos uma educação de qualidade que até hoje os restos de uniformes que estavam nas creches, merenda de qualidade que tinha, a estrutura que fizemos naquela época, não precisamos fazer essa troca de 4 secretários no governo como estadual. Nós tivemos uma educação naquele momento de qualidade, fizemos várias escolas, várias creches, tivemos essa oportunidade de mostrar que na área educacional nós demos um exemplo que pode ser seguido e deveria ser seguido. Inclusive nós temos nosso projeto de governo agora que está mostrando que nós vamos estar dando às diretoras de colégio, como eu implantei na minha época, a eleitora eleita pelos alunos e professores, escolhidos por eles democraticamente, e também iremos agora fazer o nosso secretário ou secretária escolhida pelos professores, eles que escolherão o secretário ou a secretária de educação de Marataí. O senhor vai à réplica? Nós estamos falando de salário de professor. O senhor, por acaso, tem conhecimento do piso da Confederação Nacional do Magistério? Tanto tem que fui eu que implantei aqui em Marataí o salário. O primeiro salário de parte é nós que implantamos. Então nós estamos muito tranquilos quanto a essa questão. Foi o primeiro a ser implantado aqui no Espírito Santo, foi Marataí, nós que implantamos. Ok. Passaremos agora então ao sorteio do último tema, na verdade já é o que sobrou, para o candidato Toninho, que obrigatoriamente tem que direcionar sua pergunta para o candidato Rudinho. Candidato, o tema do senhor é sobre a pesca. O senhor tem 30 segundos para formular sua pergunta para o candidato Rudinho. Senhor Rudinho, no seu governo, caso o senhor venha a ser eleito, o senhor vai fazer como fez esse governo, que colocou o secretário, que até hoje ninguém sabe quem é, ou o senhor vai ter realmente um secretário que possa olhar para os nossos pescadores com o carinho que eles merecem e com o respeito que eles merecem? Candidato, 2 minutos para a sua resposta. Toninho, bom dia, ouvintes da rádio, bom dia à equipe litorânea. Agradecer a Deus por estar aqui, em primeiro lugar, poder ter essa oportunidade de poder falar com vocês. O secretário vai ser indicado pelos pescadores, junto com as colônias, e o secretário vai ter uma meta. O secretário de pesca vai ter metas. Por quê? Nós precisamos dar subsídios aos pescadores devido ao custo alto de produção e também fazer os guias. Então ele vai ter que trabalhar. Nosso secretário vai ser indicado e pelos das colônias e também vai ter metas para concluir os seus objetivos, porque o nosso secretariado vai ter metas todos os em 6 meses para poder avaliar o seu trabalho. Candidato Toninho, você gostaria de ir à réplica? Eu gostaria de dizer para o Rodinho que ele respondeu o que eu gostaria e quero também fazer. Escolhemos realmente o secretário da área de pesca. Então nós vamos com os colônios, conversar com os presidentes das colônias, conversar com os pescadores, para indicar o secretário, como o senhor disse. Eu estou satisfeito com a sua resposta. Candidato Toninho, gostaria de ir à réplica? Obrigado. Muito bem. Finalizado esse bloco, todos tiveram a oportunidade de perguntar e de serem perguntados. Iremos para um breve intervalo comercial e retornaremos logo em seguida para a próxima rodada de nosso debate. Até já!